Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Neste segundo domingo do Advento, nós estamos celebrando a Imaculada Conceição de Maria. A solenidade da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, caiu exatamente no segundo domingo do Advento. E como é solenidade, nós a celebramos. Mas Maria tem tudo a ver com o Advento. Maria, por excelência, é a mulher da espera. Maria é a mulher que foi preparada para ser a mãe do Salvador. Se nós a celebramos como Imaculada Conceição, quero dizer, Maria que teve uma concepção preparada, Maria que foi preservada da mancha original do pecado, em previsão dos méritos de Cristo, é porque ela seria a mãe do Salvador. Ela foi a mulher preparada por Deus para essa missão única da história da salvação, ser a mãe do Salvador. A palavra de Deus no Evangelho coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 26 a 38. O mistério da Anunciação. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Amados e amadas de Deus, neste dia em que celebramos a Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, quer dizer, a Virgem Maria que foi preparada por Deus para ser a mãe do Filho de Deus. A Virgem Maria que foi preservada da mancha original do pecado, ela que, em previsão dos méritos de Cristo, foi preservada, foi a primeira redimida, porque foi preservada por antecipação dos méritos de Cristo, mas foi preservada para quê? Para ser a mãe do Filho de Deus. Foi preservada mediante este papel único que Maria tem na história da salvação, ser a mãe do Salvador. Se Maria foi a mulher preservada para ser a mãe do Salvador, preparada, nós nos encontramos agora diante do anúncio do anjo do Senhor, do projeto que Deus tem para ela, do projeto que Deus tem para Maria. E qual é o projeto que Deus tem para ela? Ser a mãe do Filho de Deus, ser a mãe de Jesus. Por isso, o anjo Gabriel é enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. O anjo que vai lá na periferia do mundo de então. Vai a uma pequena vila. Nazaré, naquele tempo, era uma pequena vila. E o evangelho vai se concretizando mais. Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo do Senhor vai ao encontro de Maria. O anjo Gabriel vai ao encontro de Maria.
Quem era Maria? Maria era virgem, era esta virgem, prometida em casamento a José. Quem é José? José é descendente de Davi, é da família de Davi. E qual é a saudação do anjo com ela, para Maria? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria é chamada cheia de graça, quer dizer, Maria é mulher totalmente agraciada por Deus. Ela foi preservada da mancha do pecado. Por isso a mulher totalmente cheia de Deus. Por isso a mulher totalmente agraciada por Deus. Por isso a mulher que encontrou graças diante dos olhos de Deus. E qual é a atitude de Maria diante dessa saudação? Diz o Evangelho, Maria fica perturbada. Maria ficou perturbada com essas palavras e começa a pensar qual seria o significado da saudação. A perturbação diante daquilo que Deus está fazendo, diante do projeto de Deus. O anjo então convida Maria a vencer o medo. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Amados e amadas de Deus, vencer o medo. O medo aprisiona. O medo nos faz nos fecharmos em nós mesmos. Maria é convidada, exortada aqui a vencer o medo. Não tenhas medo, Maria. De novo, porque encontraste graça diante de Deus. É a mulher que encontrou graça diante de Deus, é a mulher que encontrou favor diante de Deus. E agora, então, o anjo dá a missão. Qual é a missão que Deus tem para ela? Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amados e amadas de Deus, Maria é chamada para ser a mãe do Filho de Deus. Esta é a missão que Deus tem para ela. O Filho de Deus que deve entrar na nossa história, deve entrar por meio de uma mulher, deve entrar por meio de Maria. E Deus pede o consentimento desta mulher, Deus pede a liberdade dela. Deus não viola a liberdade de ninguém. Deus respeita a liberdade humana, Deus respeita a liberdade do ser humano. Deus pede o sim, Deus pede o consentimento. É bonito isto. O Criador do universo, aquele que é Senhor de tudo, se curva diante do humano, não fere a liberdade, pede o consentimento. Maria deve dar um sim livre. Maria deve colocar a sua liberdade à disposição de Deus. E colocando a sua liberdade à disposição de Deus, deve assumir o projeto de Deus. Deve renunciar, de certa forma, ao seu projeto de vida e assumir o projeto que Deus tem para ela. E qual é o projeto que Deus tem para ela? Que ela seja mãe do Salvador. Diz o Evangelho, Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Quer dizer, se eu não tenho relação com nenhum homem, se eu não tenho... ela era prometida em casamento ainda a José. E o anjo responde que ela vai conceber por obra do Espírito. O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, aquilo que vai acontecer em Maria não é obra humana, não é obra dos homens. Maria concebe por obra do Espírito. Conceber por obra do Espírito quer dizer, não é o ser humano que se dá a si mesmo a salvação. Não é o ser humano que providencia a salvação. A salvação é obra do amor misericordioso de Deus. É Deus que dá o Salvador. Não é o ser humano que providencia a salvação. A salvação é obra do amor misericordioso de Deus. Por isso Maria concebe por obra do Espírito. E o anjo diz agora o que está acontecendo já em Isabel. Maria pode subir a região montanhosa, Maria pode ver o que Deus já está fazendo com Isabel. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice,
Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Amados e amadas de Deus, o ventre virginal de Maria vai conceber, e conceber sem concurso de um homem, conceber aqui por obra do Espírito, só pode ser obra de Deus. Do ventre estéril de Isabel nasce João Batista. A estéril conceber só pode ser obra de Deus, só pode ser obra do amor misericordioso de Deus. E o evangelho se conclui. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. Maria coloca a sua liberdade à disposição de Deus. Maria coloca tudo o que ela tem à disposição de Deus, coloca a sua liberdade, a sua vida, para que o plano de Deus possa se realizar, para que o Filho de Deus possa entrar na nossa história. Contemplemos nessa solenidade a beleza desta mulher, esta mulher que encontrou graça diante dos olhos de Deus, essa mulher que foi preparada, a beleza de Maria, a beleza da alma de Maria, a beleza da vida de Maria, a beleza da existência de Maria, a mulher preparada por Deus, mas a mulher que se coloca totalmente à disposição de Deus, a mulher que se coloca totalmente à disposição para que o projeto de Deus possa se realizar. Que Maria nos inspire, que Maria nos inspire também hoje a dizermos sempre sim ao projeto de Deus. Que Maria nos inspire hoje a levar uma existência também moldada pela graça de Deus, a deixar com que a graça de Deus produza em nós também seres humanos, onde a beleza do humano, onde a beleza da alma humana, onde a beleza da grandeza do humano se manifesta, porque a graça de Deus vai fazendo o seu papel, vai forjando em nós santos e santas. Contemplemos a beleza desta mulher, preservada da mancha do pecado, mas busquemos também nós hoje colocar a nossa existência à disposição de Deus, deixando a graça de Deus agir, deixando a graça de Deus fazer grandes coisas também na nossa vida, na nossa existência, na nossa alma. Que você tenha um domingo muito abençoado, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.